Você já parou para pensar por que ser canhoto ainda gera tanta curiosidade e, em muitos casos, preconceito? Por trás de algo aparentemente simples, como a preferência pela mão esquerda, existe uma história fascinante, marcada por lendas, ciência, discriminação e superação. Neste vídeo, vamos desvendar como a canhotice foi vista como anomalia, enfrentou séculos de repressão e atravessou batalhas para conquistar respeito e reconhecimento. Prepare-se para descobrir as origens dos mitos, os resquícios de preconceito ainda presentes na sociedade moderna e o impacto dessas narrativas na vida de milhões de pessoas. Mas não vamos falar só de desafios, vamos celebrar também os grandes nomes que transformaram a mão esquerda em símbolo de genialidade, criatividade e força. De Leonardo da Vinci a Barack Obama, de momentos históricos a conquistas atuais, este conteúdo traz informações surpreendentes e exemplos inspiradores. Se você quer entender a fundo a trajetória dos canhotos, da exclusão à celebração, esse vídeo foi feito para você. Fique até o final e prepare-se para enxergar a canhotice sob uma nova perspectiva. Quando se fala em canhoto, logo vem à tona uma enxurrada de curiosidades. Muitos nem imaginam como a mão esquerda era percebida antigamente. Imagine só, em muitos povos antigos, a esquerda não era apenas uma direção, mas um símbolo de tudo que era estranho, perigoso ou até mesmo sinistro. Nos templos, no folclore e nos rituais, o canhoto era visto quase como alguém do lado oposto da luz. Numa missa, levantar o cálice com a mão esquerda podia causar cochichos de desaprovação atrás das colunas de pedra. Aliás, você já reparou como religiosos históricos sempre destacavam a direita como o caminho do bem? Sabe aquelas frases prontas que dizem fulano saiu pela porta dos fundos? Pois para muita gente, ser canhoto era como ser aquele que não segue pelos caminhos convencionais. No Antigo Testamento, referências à mão esquerda surgem sempre com aquele tom de alerta, como se algo nebuloso estivesse prestes a acontecer. Curioso notar como para muitos religiosos da Idade Média, a pessoa que escrevia com a mão esquerda podia precisar até de exorcismo. Claro, um pouco de drama faz parte da história, mas mostra como a nossa sociedade carregou, por séculos e séculos, essa pulga atrás da orelha sempre que via alguém deixar a direita de lado. A influência desses conceitos sobre a esquerda não ficou restrita aos rituais religiosos. Veja só os costumes populares, como atravessar com o pé esquerdo, considerado mau agouro até hoje em muitos lares. Não era raro ouvir a bisavó soltar um eita, entrou com o pé esquerdo. Quando alguma coisa dava errado em casa, um verdadeiro aviso de que o sinistro estava presente. Quer um desafio prático? Experimente perguntar a 5 pessoas ao seu redor o que pensam sobre ser canhoto e observe como reações e superstições ainda pipocam aqui e ali. E, olhando com atenção, não é só no altar que a mão esquerda é vista com desconfiança. Há muito mais para explorar quando vamos para o mundo das palavras. A linguagem é um reflexo vivo da sociedade e revela muito sobre nossos preconceitos históricos. Palavras como canhoto, canhestro e sinistro foram ao longo do tempo carregadas de significados negativos. Nos dicionários, canhestro aparece como sinônimo de desajeitado, inábil ou imperfeito, enquanto sinistro, cuja raiz latina significa esquerda, passou a designar algo aterrorizante ou de mau presságio. Expressões populares como acordou com o pé esquerdo ou receber um elogio canhestro reforçam essa conotação pejorativa, perpetuando visões negativas desde cedo no imaginário coletivo. Esse fenômeno não é exclusivo do português. Em inglês, left tem origens em palavras relacionadas à fraqueza, enquanto right, direita, associa-se ao que é justo e correto. O francês gauche significa tanto esquerdo quanto tímido ou desajeitado. Essas associações linguísticas demonstram como culturas diferentes traduzem para a língua um certo preconceito sobre o que foge da norma dos destros, evidenciando que o estranho muitas vezes é apenas aquilo que a maioria desconhece ou não vivencia. O impacto dessas construções linguísticas vai além da gramática. Elas colaboram para a formação de estereótipos e podem afetar a autoestima de quem é canhoto. Crianças que crescem ouvindo "não faça isso com a mão errada" ou "está parecendo um canhestro" absorvem mais do que pequenas correções. Internalizam uma visão de inadequação que pode persistir por toda a vida. Modificar a linguagem, buscar sinônimos neutros e valorizar a diversidade nos discursos são passos essenciais para construir uma sociedade mais acolhedora para todos, celebrando o diferente ao invés de rotulá-lo como algo negativo. Durante grande parte do século XX, a presença de crianças canhotas nas salas de aula era vista como uma anomalia a ser corrigida. Professores, muitas vezes orientados por manuais pedagógicos ou crenças sociais arraigadas, aplicavam métodos coercitivos para forçar a adaptação dos canhotos ao padrão destro. Isso incluía amarrar a mão esquerda das crianças, retirar objetos desse lado ou até mesmo punir fisicamente quem insistisse em escrever ou comer com a mão errada. Tais práticas, além de causar dor e constrangimento, deixavam
deixaram marcas profundas no desenvolvimento psicológico de muitos indivíduos. Exemplos desses métodos podem ser encontrados em relatos de adultos que, ainda hoje, lembram do sentimento de inadequação criado por não se encaixarem no padrão esperado. A pressão para abandonar a lateralidade natural podia causar baixa autoestima, dificuldades de aprendizado, gagueira, dislexia e até traumas duradouros. Em ambientes escolares, a insistência em corrigir o canhotismo promovia exclusão, reforçando a ideia de que ser diferente era um defeito a ser eliminado. Assim, a escola, ao invés de propiciar inclusão e diversidade, acabava perpetuando preconceitos históricos. Apesar dos avanços nas áreas de pedagogia e neurociência, o estigma do passado ainda ecoa em algumas práticas escolares. O reconhecimento dos danos causados pela correção forçada serve de alerta sobre os riscos das imposições arbitrárias na educação. Valorizar as diferenças de lateralidade não é apenas questão de justiça ou inclusão, mas também uma forma de garantir que cada criança possa desenvolver suas potencialidades de forma segura, respeitosa e integral. Por muito tempo, a ciência e a medicina participaram ativamente da construção do preconceito contra pessoas canhotas. Durante os séculos 19 e 20, a lateralidade esquerda era frequentemente classificada como um desvio anormal de desenvolvimento neurológico. Livros médicos, artigos acadêmicos e manuais de orientação escolar sugeriam que o uso predominante da mão esquerda estava associado a distúrbios mentais, déficits de atenção ou mesmo tendências criminosas, ainda que tais afirmações jamais tenham sido comprovadas cientificamente. Um exemplo clássico desse processo foi a inclusão da canhotice em classificações psiquiátricas como disfunção ou deficiência. Muitos médicos, ao avaliarem crianças canhotas, recomendavam tratamentos ou terapias de reeducação, acreditando que isso evitaria consequências negativas no futuro escolar e social. Essa visão equivocada se propagou até mesmo em ambientes familiares, incentivando pais a buscarem intervenções para corrigir algo que, hoje, se sabe ser apenas uma expressão natural da diversidade humana. Com os avanços da neurociência e da psicologia, essas ideias foram amplamente refutadas. Estudos atuais comprovam que a canhotice não está ligada a quaisquer déficits intelectuais ou comportamentais. Pelo contrário, existe grande variedade de talentos e habilidades entre canhotos e destros. A revisão crítica dessas antigas perspectivas ajuda não apenas a compreender como o preconceito científico influenciou gerações, mas também a reafirmar a importância de uma abordagem baseada em evidências e respeito à pluralidade individual. Ao longo da história, a mão esquerda ocupou lugar ambíguo nos mitos, lendas e produções artísticas de diversas culturas. Em muitas iconografias religiosas, a direita simboliza o divino, a ordem e a salvação, enquanto a esquerda aparece associada ao caos, ao pecado ou à subversão. Por exemplo, em pinturas medievais e renascentistas, figuras celestiais costumam abençoar com a mão direita, enquanto a esquerda aparece livre ou em posição de menor destaque, transmitindo valores implícitos sobre o que é correto ou puro. Na mitologia, esse contraste se acentua. De um lado, deuses, heróis e reis são retratados como destros, representantes do bem e da luz. De outro, criaturas monstruosas ou personagens traidores aparecem ligados à esquerda. O exemplo está no simbolismo egípcio, em que o caminho da esquerda era associado ao mundo dos mortos. Nos contos populares, expressões como sair com o pé esquerdo simbolizam azar, enquanto direito é sinônimo de sorte e prosperidade. A arte, portanto, tanto refletiu quanto ajudou a perpetuar essas crenças simbólicas. Apesar do peso desses símbolos, há também produções que desafiam essas convenções. Em algumas culturas indígenas, a lateralidade não é moralizada, e há obras de arte que destacam a habilidade de canhotos. Nos tempos modernos, artistas famosos como Leonardo da Vinci contribuíram para ressignificar a imagem da mão esquerda, mostrando-a como fonte de criatividade e inovação. Essas representações ajudam a questionar visões tradicionais e a abrir espaço para uma compreensão mais plural da lateralidade. A transformação da percepção sobre pessoas canhotas não aconteceu de uma hora para outra. Foi resultado de uma série de pontos de virada ao longo do século XX. Com o avanço das pesquisas neurocientíficas e psicológicas, ficou comprovado que a lateralidade esquerda não é um defeito ou doença, mas apenas uma manifestação natural da diversidade humana. Essa mudança de paradigma foi amplificada por figuras públicas e artistas canhotos, que desafiaram expectativas e mostraram ao mundo seu talento. Entre eles, nomes como Leonardo da Vinci, Jimi Hendrix e Oprah Winfrey ajudaram a desmontar mitos antigos. A escola também foi um palco importante dessa transformação. A pressão para a reeducação forçada começou a ser questionada por especialistas
individualistas e, com o tempo, abandonada na maioria dos países ocidentais. Novas metodologias pedagógicas passaram a valorizar a individualidade, estimulando que crianças canhotas desenvolvessem todo o seu potencial sem constrangimentos. Esse movimento foi acompanhado de políticas educacionais e recomendações de organismos internacionais, que passaram a reconhecer o direito à diferença como fator de inclusão e dignidade. Além disso, o mercado passou a enxergar oportunidades na adaptação de produtos e serviços para canhotos. Cadernos, tesouras, instrumentos musicais e até utensílios de cozinha se multiplicaram em versões adaptadas, num reflexo de uma sociedade mais sensível às necessidades de todos. Esses avanços, ainda que recentes, servem de exemplo para a luta contra todo tipo de preconceito. Quando a ciência e a sociedade se abrem para o plural, todos ganham, apesar dos avanços no reconhecimento e respeito à lateralidade. Traços do preconceito contra canhotos ainda persistem na sociedade contemporânea. Expressões populares como acordar com o pé esquerdo, ser canhestro ou fazer algo da mão esquerda carregam até hoje conotações negativas, refletindo um inconsciente coletivo que associa a esquerda ao erro, ao azar ou à desvantagem. No ambiente escolar e profissional, ainda há relatos de discriminação sutil, onde adaptações são negligenciadas ou a canhotice é recebida com estranhamento, especialmente em culturas mais tradicionais. Outro resquício importante está nas ferramentas, materiais e até sistemas de escrita, que são, em sua maioria, pensados para destros. Canhotos frequentemente encontram dificuldades com bancos escolares, tesouras, instrumentos musicais e utensílios do dia a dia, mostrando que o design universal muitas vezes esquece a pluralidade. Isso pode levar a situações constrangedoras ou indesejadas, como manchas de tinta ao escrever em cadernos em espiral, ou a inabilidade de utilizar equipamentos de forma confortável, reforçando um sentimento de exclusão. É fundamental reconhecer que essas marcas do passado só serão superadas com educação, conscientização e debate aberto. O desafio atual é combater não apenas manifestações explícitas de preconceito, mas também eliminar barreiras estruturais que ainda dificultam a plena inclusão. O reconhecimento dessas questões é o primeiro passo para uma sociedade realmente inclusiva, onde ser canhoto seja apenas mais uma característica e não um obstáculo a ser superado. Ao longo da história, inúmeros canhotos deixaram marcas profundas em diversas áreas do conhecimento, das artes e dos esportes. Figuras como Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios do Renascimento, Paul McCartney, lendário membro dos Beatles, Angelina Jolie, atriz com muitos prêmios, e Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. São exemplos marcantes de como a canhotice não é barreira para o sucesso. Ao contrário, pode até potencializar talentos. No esporte, Rafael Nadal, Ayrton Senna e Messi destacam-se pelo uso extraordinário da mão esquerda, redefinindo padrões e mostrando que a lateralidade pode ser uma vantagem competitiva. A celebração da canhotice foi ganhando força, especialmente nas últimas décadas, com movimentos e datas dedicadas a valorizar a diversidade neurológica e motora. O Dia Internacional dos Canhotos, comemorado em 13 de agosto, é um exemplo simbólico dessa visibilidade crescente. Eventos, livros, filmes e iniciativas nas redes sociais vêm promovendo a autoestima de canhotos e ajudando a combater antigos preconceitos, inspirando crianças e adultos a terem orgulho de suas habilidades únicas. Além do reconhecimento, a valorização da canhotice reforça a importância da inclusão e do respeito à diferença. A trajetória de canhotos notáveis serve de inspiração não apenas para quem compartilha dessa característica, mas para todos que buscam superar barreiras impostas por estereótipos. Assim, a mão esquerda deixa de ser vista como um problema e passa a simbolizar poder, criatividade e inovação, celebrando a riqueza da diversidade humana. Agora que você conhece toda a trajetória da canhotice, dos preconceitos históricos, até a celebração dos grandes canhotos, que tal olhar para o mundo com outros olhos? Será que você já presenciou ou enfrentou alguma situação em que a diferença foi motivo de estranhamento ou desafio? Como você pode contribuir para que nossa sociedade respeite e valorize ainda mais a diversidade, seja em casa, na escola, no trabalho ou até nas pequenas escolhas do dia a dia? Pense quais costumes ou objetos do seu cotidiano continuam refletindo esses antigos preconceitos. Que atitudes você pode mudar a partir de hoje para incluir de verdade quem é diferente de você? Compartilhe nos comentários suas experiências, opiniões e até dúvidas sobre o tema. Sua participação vai enriquecer ainda mais essa conversa. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar mergulhando em conteúdos que despertam novas ideias, derrubam mitos e ajudam você a construir uma vida mais consciente e plena. Vamos juntos transformar conhecimento em ação.